a base de tudo é o cliente, né? O cliente, o funcionário e depois os proprietários, né? Então, sim, isso é um cuidado que nós sempre temos, né? É ouvir o cliente e saber o que o cliente quer, o que o cliente exige, o que ele quer no dia a dia. Tem pessoas aí que ficam 14 a 16 horas dentro do supermercado, então é algo meio fora do normal. Isso faz com que ele vai deixar a família carente, não vai cuidar da saúde dele e não vai cuidar do lado espiritual também. Tem momentos de estresse, de momentos que dá vontade de largar tudo e sair correndo, mas eu acho que o fundo branco é muito maior do que isso, sabe? O que a gente colhe de benefícios, né? Os nossos momentos bons, que são frutos do trabalho árduo, então acho que vale muito mais a pena. Um supermercado que não desenvolve os seus multiplicadores, a paixão que nós temos por supermercado, nós temos que passar para os líderes. Porque se eles não amam estar ali, quem está abaixo deles também não vai gostar. Até porque a gente também preparou a equipe, né? Com os líderes também, né? Então, se a nossa família não está presente no dia a dia, eles também tocam o negócio, né? Sim. Que conselho vocês dariam, então, para quem quer entrar no segmento de supermercado? Trabalha com a família ou não trabalha com a família? Sejam bem-vindos ao 10º podcast do Casal Mentor. Esse espaço é para você, dono e dona de supermercado que vive o supermercado por dentro. Exatamente, e hoje nós vamos falar aqui sobre um tema bastante polêmico nos dias atuais, que é o quê? Gestão familiar nos supermercados. Quais são os desafios e as oportunidades que nós encontramos no decorrer desses 25 anos? E nós trouxemos aqui um pessoal muito importante, especial para nós, especial para você que quer ouvir algo diferente em relação à gestão familiar no supermercado. Mas antes da gente começar esse assunto de verdade, vai ficar aqui um super convite para você. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative as notificações, curta, comente e compartilhe com todas as pessoas que precisam receber esse conteúdo sobre supermercado. E se você não sabe por onde começar, dá o play e vem com o Casal Mentor. Então, nós vamos iniciar aqui apresentando os nossos convidados. Nós temos aqui o Anésio do Supermercado Mês. O Anésio é o fundador do Supermercado Mês, né? E tem uma trajetória impressionante. É empreendedor raiz, né? O Anésio e a Jane, sua esposa que está aqui acompanhando esse podcast também, fundaram o supermercado em fevereiro de 1998. Transformando um pequeno mercado em uma das operações mais tradicionais e respeitada da cidade de Corupá, Santa Catarina. Com 28 anos de história, o casal consolidou o supermercado através de um atendimento humanizado e um forte compromisso com a comunidade local. São parceiros da Rede Nosso Ponto há 23 anos, preservando valores da família e a cultura da rede. Seja bem-vindo, Anésio, seja bem-vindo também a Jane, que está aqui nos nossos bastidores. E agora também quero apresentar a filha desse casal maravilhoso, a Thaís Mês, que é uma das gestoras também do Supermercado Mês, a liderança jovem desse empreendimento, é administradora de empresas, cresceu nos corredores do supermercado, vive o dia a dia na prática, né, trazendo a sua inovação acadêmica para dentro do supermercado. Atua no mercado desde 2015, é isso? Isso. Responsável por implementar ferramentas modernas como DRE, BI, focando na profissionalização da empresa familiar. E também a liderança jovem da comunidade, é uma voz ativa do associativismo, com passagens marcantes pela diretoria do Núcleo de Jovens Empreendedores da SIAC, e também representa a Força Jovem do Varejo no CEGESC, é isso? Isso, representei há um tempo atrás já. Isso. Então, seja muito bem-vinda também, Thaís. É um prazer para nós, uma alegria trazê-los aqui no nosso 10º podcast, que nós estamos aí comemorando essa marca importante. 10º podcast. Olha só, e nós trouxemos aqui 2 convidados especiais, como eu disse, para comemorar esse 10º podcast aí do Casal Mentor. É isso aí. Né, que vocês são pessoas muito relevantes para nós, né, que participam e participaram muito da nossa história, né, nesse segmento varejista desse supermercado. Então temos aqui grandes parceiros que realmente fazem muito sentido para nós.
para nós e para nossa família, né? Porque já, digamos assim, já conhecemos, né? As tuas filhas desde muito pequena, que hoje já estão adultas e assumindo a gestão do negócio. Olha a transição que nós conseguimos presenciar dentro do supermercado mesmo, né? Então isso realmente é algo muito relevante para nós, porque nós fizemos parte dessa história, né? De presenciar nessa transição, essa mudança, né? E que vocês, por sinal, conduzem muito bem. E por isso que nós trouxemos vocês aqui, porque eu tenho certeza que muitas pessoas querem ouvir aquilo que realmente vocês aplicam no dia a dia. Como é que é esse relacionamento familiar? Como é que é esse dia a dia que muitas pessoas hoje têm dificuldade? Sérias dificuldades, né? Para conciliar família, trabalho e casa. Bom, queria agradecer em primeiro lugar a Liliana Demar, né? É um prazer estarmos aqui nesse momento, né? E parabenizar também pelo 10º encontro, né? E nós estamos já parceiros há 23 anos. Além de parceiro de trabalho, temos amizade já também, nossas famílias, né? Então, assim, é muito prazeroso estar com vocês também. Sim. Então, como o pai falou, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, né? Espero que a gente possa contribuir a cada um que está de casa aí escutando, ouvindo a gente, né? Então, vamos contar um pouquinho sobre a nossa experiência, nossa história como família dentro da empresa. Ótimo, Exatamente para bacana. isso nós elaboramos aqui algumas perguntas para que vocês possam interagir com o nosso público, fazendo com que possamos aí levar mais conhecimento, mais experiência, fazendo com que mais famílias supermercadistas se deem bem, né, como a família de vocês também. Porque a gente percebe que hoje esse conflito, né, diário entre as famílias dentro do próprio negócio, aquela convivência diária, convivência em casa, então isso acaba aqui trazendo problemas muitas vezes da empresa para dentro de casa ou de casa para dentro da empresa. Isso nós vimos no dia a dia, né? A gente tem hoje supermercados de todo o Brasil e a gente sabe que isso é um problema grave, que muitas empresas acabam rompendo depois, desistem de seguir, né? Porque realmente tem essa questão familiar. E eu sempre vi aqui, né, diante da nossa convivência, um respeito, né, mútuo, tanto de pais para filhas, como de filhas para os pais. E isso eu acho que é um dos principais pontos aí que a gente nota como diferencial de vocês, né? Coisa que a gente percebe que hoje muitas famílias, né, não conseguem ter esse equilíbrio, né? Não conseguem viver isso no dia a dia, porque o segmento supermercado ele é bastante turbulento, né? São muitos fatos que acontecem. Você está lidando com o fornecedor, com o cliente, né, com o funcionário, e muitas vezes aquela tensão do dia a dia acaba aqui sobrando para alguém, e esse alguém muitas vezes é o familiar. Então, por isso que nós queremos aí agora ouvir vocês. Pode fazer a primeira pergunta então, Liliana. Então, sabendo, né, desse desafio enorme que é conviver em família. Já é difícil conviver em família dentro de casa, né? Imagina no supermercado, na empresa. Então, como é que vocês levam isso? Como é que é o dia a dia de vocês, né? Pai, mãe, filhos e tem mais parentes trabalhando na empresa também. Como é que vocês administram essa gestão familiar lá no dia a dia de vocês? Com certeza, assim, não é fácil, né? Então tem que ter um equilíbrio muito grande, né? De respeito, né? Cada um respeitar o seu espaço também, troca de ideias, né? O importante é todas as pessoas que estão na empresa querer estar ali. Querer, né? E estar preparado também. Sim. Porque uma grande dificuldade também com a equipe de funcionários também, para eles não entender, como a Thaís foi nossa filha, não ser filha do dono, né? Então, Isso. assim, a dificuldade também é ela conquistar as pessoas, né? Pelo trabalho que ela produz, né? Pela capacidade, pelo conhecimento dela. Veja, pessoal, como é importante isso que o Anésio acabou de falar. Filha do dono, mas aquele sentimento dentro de empresa muda um pouco. Ou seja, as pessoas veem como Profissional, né? é o profissional que prevalece, né? Então, isso já é um ponto. Muitas vezes, dentro da empresa, do supermercado, você não está levando a coisa por esse, digamos assim, tratando dessa forma, né? Como o Anésio bem disse, né? Isso é uma questão realmente que você precisa ter um alinhamento, muitas vezes, de posicionamento. Então, quem são os filhos, quem são os funcionários, né? Para que não fique aquela percepção de equipe, opa, é filha do dono.
E o filho não pode ser um peso morto da empresa, né? Sim. Tem que contribuir, né? Mostrar que é capaz, gostar do que faz, né? Para a coisa prosperar e cada vez melhorar, né? Uhum. Muito bem. E para você, Thaís, como é que é? É um desafio também, assim como o pai falou, né? Eu acho que o maior desafio é as pessoas lá dentro não me verem como filha do dono, mas sim como líder, gestora que sou. Claro que é uma posição que a gente vai conquistando e aprendendo ao longo do tempo, né? A gente nunca tá preparado e pronto, a gente vai estar em constante aprendizado e evolução, né? Hoje somos em alguns familiares, né? A empresa começou com os meus pais. Eu trabalho na empresa também já faz pouco mais de 10 anos. A gente tem também uma irmã do pai e uma sobrinha do pai também na empresa, né? Algumas pessoas de fora podem ver como alguns familiares podem, de repente, ter algum privilégio. A gente não vê dessa forma, né? Como o pai comentou, as pessoas, elas devem querer estar ali e serem competentes para ocuparem os cargos. Então, nunca foi uma questão de ajudar, né, um parente, mas sim, né, se a pessoa é capaz, tem a disponibilidade, essa oportunidade, por que não, né? E a regra sempre é para todos, né? Então, não importa se é da família não, né? Sim. As regras da empresa é para todos, né? Sim, os direitos e deveres é igual para todo mundo. Isso, é. Mas é muito importante, né, que nem a própria Thaís comentou, né, essa percepção que ela também tem sobre a posição dela dentro da empresa. É porque às vezes tem aquele filho que, pelo fato de ser filho do dono, ele se impõe demais, ou às vezes não quer muita regalia, né, não segue os padrões. E a gente sabe que o funcionário muitas vezes ele segue, né, os proprietários pelo exemplo. E aí vem o X da questão, né? Como é que hoje está sendo o comportamento das pessoas? Então, por isso que isso que a Thaís acabou de falar é muito importante, né? É realmente respeitar essa hierarquia aí mesmo sendo familiar. E um outro ponto aqui, ó, que a gente sabe que isso gera bastante conflito dentro das empresas, né? Como é que vocês lidam com as diferenças, né? Em relação à questão da sazonalidade, não. Como é que é da... Conflito de gerações. Conflitos de gerações, exatamente. É como eu comentei antes, né? Tem que ter o equilíbrio, né? Sim. Então, assim, nós, como iniciamos da empresa, temos conhecimento que ela vai ter com o passar dos tempos, com o passar do dia a dia, né? E, assim, o legal foi, assim, que a gente chegou num estágio na empresa que precisaria algo novo. Porque o mercado exige muito disso. Precisava evoluir, né? Então, assim, nesse momento que ela chegou junto com nós, né? Então, se preparou bem para isso. Então, assim, dali para frente deu um opa legal na empresa, assim, que é união, né? Com a experiência, com a nova... Com a inovação. E tecnologia, né? Então, assim, como diz, o mercado está mais exigente, né? Você não pode ficar para trás. Não. Tem que ver lá fora como é que estão as coisas, como é que estão acontecendo as coisas, né? Então, isso ela veio agregar muito para nós, que foi realmente um divisor de águas, né, dali para frente na nossa empresa. Ou seja, o conflito de gerações vocês estão administrando muito bem e transformando isso em algo positivo, numa oportunidade, né? Com certeza. Tendo aquele equilíbrio entre as partes. Sangue novo. Sangue tudo novo na empresa. Assim, tudo é conversado, né? Qualquer projeto, qualquer coisa é conversado. É bom, não é? É o momento, não é o momento, né? Então, assim, é sempre em conjunto, né? Chega a um bom centro, se aplica ou não aplica, né? Eu acho que isso o pai comentou é importante, que a gente sempre conversa, né? A gente dificilmente provoca uma grande mudança ou toma uma grande decisão sem conversar. E eles me incluem nessas decisões também, né? Então, a gente entende que por sermos gerações diferentes, temos pensamentos diferentes, modos de agir diferentes. Então, é importante que a gente entenda que com o pai e com a mãe funciona de uma forma, comigo funciona de outra forma, mas é importante que no final a gente sempre conversa, chega num acordo e na melhor decisão para que a gente tome uma decisão mais assertiva, né? Com certeza, assim, no dia a dia a gente é mais à frente, assim, né? Daí tem nossa esposa, a Jane, também, né? Que está sempre conosco também, depende das decisões, ela está junto com nós também, né? E coisas pequenas a gente decide junto, trabalha junto na mesma sala, então, assim, tudo é dividido e conversado. Deixa eu só confirmar que é isso mesmo, Jane. A Jane está aqui com nós, pessoal. Então, ela está aqui só para dar o veredito. Ela está sempre por trás ali, dando espetáculo quando precisa, a opinião dela, né? Certo. Que é muito importante também, né? Com certeza. É o casal, né? O casal que está aí à frente do a família, negócio, né? Que
tá ali na frente do negócio, né, para servir a outra família, né? Exatamente, mas que bom que vocês têm essa percepção, né? Tanto dos pais para as filhas, como das filhas para os pais também. Esse respeito, né? Esse entendimento. Porque, como a Thaís falou, né? Existe a diferença de opinião em função da geração, né? Então, cada geração tem uma forma de ver as coisas. Mas isso não quer dizer que vai gerar conflito. Sim. Então, por isso que a gente tem que administrar bem isso no dia a dia. Esse é o grande desafio aí. Bom, a outra questão, a gente já meio entrou nessa conversa, né? Como que a gente faz para dividir as funções, né? Nós sabemos que mais de 90% das empresas do nosso segmento de supermercados são administradas por famílias, são empresas familiares, onde o casal muitas vezes está na frente, mas muitas vezes os filhos não querem mais tocar o negócio. A sucessão familiar no nosso segmento, ela ainda é muito pequena. Os pais se preocupam em dar uma formação, uma faculdade para os filhos, mas eles vão para as outras áreas. Direito, medicina, odonto, engenharia, não querem ficar no varejo. E o importante aqui que eu vejo é a Thaís quis ficar. Né? Nós entendemos que sim, fez administração, fez gestão comercial na especialização, então ela quis ficar. E como é que foi essa divisão de funções, né? Porque o casal já administrando tem que saber muito bem separar as coisas, né? Aqui somos empreendedores, empresários e sócios. Em casa somos marido e mulher. Aí entrou a filha. Né? Como é que foi essa divisão de funções, né? Qual a área que você vai assumir, o que você tem mais gosto, que você tem mais simpatia? Como é que foi no dia a dia de vocês dividir as funções lá dentro? Acho que foi de forma gradativa, assim, né? Meus pais sempre foram muito abertos quanto ao que a gente queria fazer, o que a gente fosse estudar, o que ser quando crescer, né? Tanto que eu tenho uma irmã, hoje ela é arquiteta, é muito bem sucedida na área também, atua e tá muito feliz na área. E eu optei por seguir o caminho da empresa. No começo, talvez não era a minha primeira opção, mas tinha um carinho especial, assim, diferente, que eu sentia pelo mercado. Acho que eu via isso muito dos meus pais também, esse amor, e eu queria isso para mim também. Então, fui para a área da administração, que foi onde eu comecei a atuar no mercado todos os dias, né? Então, comecei a criar um carinho mais especial por isso, né? Eu pensei, por que não? Um sonho deles, de repente, pode ser o meu sonho também, né? Então, foi ali onde eu abracei esse sonho também junto com eles, né? Estamos aí até hoje. Porque a gente tem que gostar do que faz para estar feliz e também ter um retorno, né? Eu sempre aprendi que a gente tem que vender o que a gente compraria pra gente, né? O que a gente gosta, assim, que a gente até vende com mais gosto, né? Verdade. É que tem aquela questão, né? Muitas vezes, assim, as pessoas falam, a gente tem que fazer aquilo que gosta. Mas não quer dizer que você não possa aprender a gostar de determinada atividade, Exatamente. determinada coisa, né? Porque a gente também sabe que ao longo do tempo você vai aprendendo a gostar de fazer determinada coisa. Então, muitas vezes é mais fácil você aprender a gostar de alguma coisa do que fazer aquilo que você não tem habilidade para fazer. Né? Porque tem gente que gosta, né? É que nem o jogador de futebol. Quanta gente gosta de jogar futebol, mas não tem habilidade? Né? Gostaria de ser um jogador. Uhum. Então, mas não vai ter habilidade para aquilo. Da mesma forma, é a empresa, né? Então, assim, muita gente às vezes gostaria de fazer tal coisa, mas não tem habilidade para aquilo. Então, às vezes é mais fácil você aprender a gostar de fazer uma coisa do que propriamente fazer aquilo que gosta. E no dia a dia também a gente vai vendo que áreas, né? Cada um gosta mais de atuar, né? Tipo, a minha esposa Jane, ela ama bazar, essa parte ali tão difícil passa para ela, mas por responsabilidade dela, tanto compra, cálculo de preço, né? E gosta de estar na área de venda, atendendo os clientes, com os clientes, né? Eu já gosto um pouco mais da parte financeira, a parte de compra, né? Mais a parte burocrática ali, né? E até aí já se dedica um pouco mais à parte de marketing, essas coisas assim, né? Gestão de pessoas também. Gestão de pessoas, né? Quando eu comecei na empresa, que meu pai sempre me falava que era importante saber um pouquinho de tudo, né? Então, eu também não entrei na empresa ocupando um cargo na mesa, tanto que a minha mesa eu tenho acho que faz uns 2 anos só, a minha própria mesa, né? Mas, então, trabalhava mais com atendimento ao cliente no início, né? E depois a gente, né, fui ocupando cargos mais relevantes, assim, dentro da gestão, né?
Então, a gente atua mais diretamente na área de marketing também, por ter essa aptidão. Ao marketing, gestão de pessoas também, né? Estou bem ativa, assim, a gente trabalha em conjunto, apoio também no financeiro. É tudo meio em conjunto, assim, né? Mas a gente está um pouquinho em cada área, assim. Uma das preocupações nossa também no começo dela, ela ficar mais lá embaixo para sentir o cliente, né? Então, não é nós se preocupar só na parte administrativa, isso, aquilo, né? E não sentir o que o cliente quer, o que o cliente deseja, né? Que a base de tudo é o cliente, né? O cliente, o funcionário e depois, os proprietários, né? Então, sim, isso é um cuidado que nós sempre temos, né? É ouvir o cliente e saber o que o cliente quer, o que o cliente exige, o que ele quer no dia a dia. E como é importante estar no chão de loja, ouvindo um pouquinho o cliente, percebendo o comportamento dele, sabe? Isso é, assim, um diferencial, nós, como lojas menores, né? Diferencial das grandes redes, né? Porque, eu digo, lá o cliente tem nome e sobrenome, né? E nas grandes redes, o cliente é mais um número, né? Então, isso é um diferencial que nós temos, né? Perante as grandes redes, né? E hoje 70% da decisão de compra do consumidor acontece no PDV. Ele vem para comprar R$100 e compra 300. Por que isso acontece? Porque lá dentro ele é encantado, várias coisas, né? Ali aos olhos do cliente. Então, o que a gente costuma dizer, o PDV ele tem que encantar. Ali dentro, 70% da venda vai acontecer ali dentro da loja. Então, é importante que realmente os nossos filhos, as futuras gerações estejam dentro do PDV, sentindo o cliente. E entrando nessa questão, Thaís, eu queria saber de você, assim, qual foi o teu maior desafio em trabalhar na empresa dos pais? Para você, como filha, né? Assumindo a responsabilidade, entendendo tudo que a família, que os pais já tinham construído e você, aos poucos, ganhando essa maturidade, essa experiência, vai também ganhando a sua posição lá dentro. Como você falou, eu não tinha mesa, eu tenho mesa só há 2 anos, né? Isso. Como é que foi essa conquista? Até teve um ponto ali importante que a Thaís falou, né? Que é a questão que ela faz também a gestão de equipe. Quantas pessoas vocês têm na equipe hoje? Hoje estamos com 102 colaboradores. 102 colaboradores, pessoal. Será que ela é uma boa líder ou não? Hein? Quando eu entrei, até acho que a gente estava em 60, acho que nem bem perto de 60, né? Quando eu entrei mais de forma assídua. Enfim, acho que o desafio, assim, como a gente até tinha comentado, em relação a como as pessoas iam me enxergar ali dentro, né? O respeito, será que eu ia conquistar esse respeito, essa segurança, né? Como, de forma que eles iam me ver, se eles, né, iam me julgar, enfim. Não ter aquela visão de, é a filha do dono, né? Mas não, eu faço parte dessa equipe agora, eu tô aqui pra gente crescer, pra gente evoluir juntos, né? Eu acho que é mais, assim, nessa questão. Eu trabalho, de fato, né? Eu não tô aqui só pra ocupar um cargo. Acho que isso aí é um fator bem importante. Ele percebe, assim, que ela sabe falar, sabe pedir, sabe ouvir, né? Então, assim, o pessoal respeitam ela, né? Então, assim, ela tem essa facilidade do dia a dia, né? Então, isso faz... Se comunicar com a equipe. Isso é importante também, né? É a questão de ser gentil, educado para lidar com as pessoas. Isso, né? Isso é um fator muito importante, dentro do supermercado. E com isso vai adquirindo o respeito de cada um, né? Você conquista as pessoas, né? E saber ouvir também acho que é importante. Muitas vezes a gente percebe que as pessoas precisam mais querem mais ser ouvidas do que... Às vezes a gente dá alguma outra opinião ou sugestão, né? Que hoje você precisa ser psicólogo, né? Conselheiro, você precisa ser, muitas vezes até médico, perceber alguma coisa, né? Sim. Funcionário não tá legal, tá? São patrão, pai, conselheiro, médico, banco e padre, tudo um pouco. Tem que ser de tudo um pouco, né? Porque senão você não consegue realmente ter esse equilíbrio, né? E o pessoal cada vez estão mais carente, né? Bastante. De alguém ouvir eles desabafar no dia a dia, né? Isso então, mesmo. As pessoas precisam disso, né? Eles são carentes de família, muitas vezes carentes também, né? De informação, de educação, sabe? Então, eu sempre falo até que o papel hoje de uma empresa também é educar pessoas. Também educar pessoas. Não é só treinar para fazer as coisas do jeito certo na atividade em si, mas muitas vezes até trazer o lado da educação, né? Como é um bom comportamento da pessoa no ambiente de trabalho, né? O que a pessoa no ambiente de trabalho ela precisa respeitar as pessoas, né? Como respeitar, o que ela tem que fazer. Porque tem gente que às vezes não tem essa noção básica
de bom comportamento, de respeito, de diálogo, né? De saber ouvir o colega muitas vezes. Cada um quer se impor ao mesmo tempo, né? Ditar a sua opinião. É isso mesmo, porque a gente tem algum número de pessoas, são o primeiro emprego, né? Os meninos ficam lá na frente, empacotando, são o primeiro emprego. Então a gente encaminha eles para o mercado de trabalho, né? Sim. Alguns a gente aproveita, outros não. Mas eu digo assim, é importante, né? A gente orientando eles para que vai para um bom caminho, né? É que a gente faz parte também da educação deles, né? Tem muitos funcionários com 16 anos, 17 anos. Então a gente se preocupa em não só formar bons profissionais, como formar pessoas, bons seres humanos para a vida. Assim, Sim, né? valores, né? Em valores. Valores, exatamente. né? Então isso está enraizado dentro da empresa de vocês, né? Tem uma missão, tem uma visão e tem os valores. Esses valores a gente traz de casa Sim. e a gente percebe isso. Né? Então, como a Thaís falou, não é só formar o colaborador para trabalhar na empresa, e sim formar um cidadão para o mundo, né? Para a comunidade como um todo, né? E hoje, na visão de vocês, como é que está sendo a percepção do colaborador em relação à família de vocês? Olha, tá até bem complicado. A gente vê que no dia a dia, né? Cada vez o pessoal parece que vão deixando a família de lado, né? Sim. Então a gente, de alguma maneira, encontros, reuniões, palestra, a gente vem conversando muito isso, né? Para olhar um pouco com a família, estar um pouco com uma qualidade com a família, não ter um monte de tempo e não ter qualidade naquele família, que está né? com a família, né? É. E dar atenção, deixar um pouco o celular de lado, né? Sim. Que é o grande desafio hoje, né? É pai ouvir filhos, filhos ouvir pais, né? Porque é aquela questão, né, Anésio? Hoje tem muitos donos de mercado, o que acontece? Ele não dá atenção para a família. Ele está tão focado no negócio dele, tão no operacional do negócio dele, que ele não dá atenção para os filhos, não dá atenção às vezes para a esposa, né, ou vice-versa. Então a gente tem vários fatos, até esse ano aconteceu de ter, acho que 1 ou 2 separações já, né? Então, assim, conflitos, né, de casais que realmente no dia a dia ali se perdem nas decisões e acabam que, né, se separando em função disso, não ter essa solidez na família. E aí o funcionário, né, percebe isso. Então, isso também desmotiva muito a equipe, porque é aquela questão, é o espelho, né, que reflete. Os donos, a família do dono é o espelho que reflete nos funcionários. E aí que nós temos que ter esse cuidado, né? Então, qual a imagem que você hoje está passando, né? Você é supermercado, qual a imagem da sua família que você está transmitindo para a sua equipe? Porque isso vai ajudar muito. Vai fazer com que a sua equipe tenha mais engajamento na empresa, valoriza mais o ambiente familiar. Então, com certeza, a partir do momento que você também saiba equilibrar, não só trabalhar, porque a gente sabe que hoje a carga, né, de trabalho de muitos donos de mercado, ela é fora do comum, né? Tem pessoas aí que ficam 14 a 16 horas dentro do supermercado. Então é algo meio fora do normal. Isso faz com que ele vai deixar a família carente, né? Não vai cuidar da saúde dele, né? E não vai cuidar do lado espiritual também. Então, quer dizer, todas as outras áreas da vida fica debilitada. E aí vem os problemas depois em cascata, né? Com certeza, vê muito exemplo, né? Até na parte de sucessão, né? Que os filhos não querem que os pais fazem ou não seguem o caminho dos pais, porque às vezes você cuida muito da empresa e esquece da família. Então foi um cuidado que a gente teve, eu com a minha esposa, assim, né? Mesmo ela, quando pequena, né? Cuidar muito bem da empresa, mas em primeiro lugar sempre a família. Então, assim, estava menos tempo com ela, sim, né? Porque no começo você tem que fazer tudo, né? Sim. Mas daquele pouco tempo com qualidade, né? Então, assim... De presença, né? De presença. Então, isso é um diferencial muito grande, né? Eu acho que qualidade conta mais do que quantidade, né? Isso. Então, eu posso dizer que, como a gente cresceu dessa forma, né? Meus pais faziam de tudo e trabalhavam de domingo a domingo na época que a loja abriu. Nunca faltou nada pra gente, nunca faltou atenção, nunca faltou tempo, nunca faltou qualidade. Nossos momentos juntos, assim. Então, a gente defende muito essa ideia de família, né? Nossa empresa é familiar. Então, a gente defende dentro da empresa também essa ideia de família e não poderia ser diferente em casa também. Sim. Sim. E a gente percebe, assim, uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos, e eu nunca vi, né, vocês fazendo isso, se queixar diante dos filhos sobre o negócio. Sabe como eu vejo isso, né? Como tem gente que vive reclamando do próprio negócio diante dos filhos. E aí, claro, o que o filho vai sentir? Frustração, rejeição, por isso que ele não vai ficar no negócio.
E eu nunca percebi isso tanto da tua parte quanto da Jane. Vocês sempre respeitaram, sempre olharam o negócio como sendo um bom negócio, né? E trouxeram essa inspiração para os filhos, para as filhas, no caso. E muitos não respeitam dessa forma, né? Não agem dessa forma. Então reclamam, porque é muito trabalho, porque é muito sacrifício, porque aí os pais não dão atenção às vezes por filho, né? E o filho se revolta com aquilo. No dia a dia, assim, não tem como você misturar um pouco as coisas, né? A família está no supermercado, está em casa, queira ou não queira, tu acaba falando de supermercado. Sim. Então, assim, tem que valorizar mais as coisas boas. Isso. Problemas acontecem, coisas ruins também. Então, isso deixa meio de lado, né? Sim. E na vida é assim, né? Tem que valorizar as coisas boas. As coisas boas têm que sempre estar na frente das coisas não tão boas, assim, né? É aquela questão do fundo branco e o pontinho preto, né? Às vezes a gente olha só para o pontinho preto, mas esquece do fundo branco que está ao redor. Então, tem momentos de estresse, de momentos que dá vontade de largar tudo e sair correndo, mas eu acho que o fundo branco é muito maior do que isso, sabe? O que a gente colhe de benefícios, né? Os nossos momentos bons, que são frutos do trabalho árduo. Então, acho que vale muito mais a pena a gente olhar para esse fundo branco maior que representa mais a nossa vida, né? Então agora eu vou ser a ovelha negra. A gente vê assim que tá tudo muito bom, né? Assim, a sucessão ela vem acontecendo de uma forma gradual, positiva e feliz. Mas com certeza teve aquele momento que vocês decidiram fazer algo que não deu certo, que não foi positivo, que vocês tiveram que voltar atrás. Como é que é voltar atrás de uma decisão? Porque a gente percebe muito assim no nosso segmento que o supermercadista ele é muito turrão, né? Ele decide uma coisa, ele não quer voltar atrás, é decisão tomada, eu não vou abrir mão da minha opinião, eu quero seguir, mesmo que eu sei que eu estou errado, eu quero seguir, eu vou seguir. Né? Como é que foi uma decisão que foi tomada errada, que não deu certo, ter que voltar atrás? Como é que vocês resolveram isso? Olha, dificilmente passamos por isso, né? Até porque... Não que a gente não erre assim, né? Mas... Então, assim, eu já sou uma pessoa mais tranquila, mais calma, né? Então, assim, primeiro, antes de qualquer coisa, a gente pensa, analisa, sabe o momento certo, às vezes, de conversar sobre algo que não deu certo, né? E a gente é bem aberto também, de mudar decisões, opiniões, isso aí a gente não vê problema nenhum, né? Então, assim, pra gente elencar o momento, é difícil, né? Gente lembrar de alguma coisa. Algumas coisas pequenas, rotineiras, acontecem, né? Mas tem que um entender o outro, escutar o outro, e às vezes não se cobra na hora, depois conversa, né? Então, daí já deu tempo a pessoa também pensar, saber onde errou, né? É que a gente procura fazer tudo com muita cautela, né? A paciência do pai é muito grande. Isso foi uma coisa que eu acho que no começo... Pra mim foi difícil, mas a gente aprende a ser paciente também, né? Às vezes a gente procura estudar muito bem e conversar muito bem sobre algumas coisas antes de tomar decisões, de fazer mudanças, né? Como, por exemplo, assim, a gente hoje paga parte dos lucros para os nossos funcionários. E é uma coisa que a gente vinha há muito tempo já conversando sobre isso. Só que o pai falava, a gente conversava, acho que temos que estudar como a gente vai fazer, porque a partir do momento que a gente implanta, a gente não pode... voltar atrás. Então, vamos... É uma decisão difícil. ter paciência, vamos ter calma pra gente aplicar de uma maneira que vá funcionar. Tem que funcionar, sabe? E tem que ser bom para os dois lados, né? Sim, você tem que estar preparado para esse momento, Exatamente. Né? Os números que a empresa mostra têm que ser realmente confiáveis. Exatamente. Né? Então, assim, não pode ter erro, né? Tipo assim, tem que dar certo. E graças a Deus deu certo. Que bom. A gente preparou quase 2 anos para esse momento, né? Maravilha. Isso. E uma outra pergunta aqui, você até já tocou nesse assunto, Anésio. Vocês levam o assunto da empresa para a mesa de casa? Não tem como não levar, né? Não? Mas como a gente sempre fala, a gente sempre procura falar as coisas boas. Sim. Claro, tem momentos, tem algumas queixas, né? E também tem assuntos, às vezes, que a gente deixa de conversar na empresa e mais em casa, que é o momento nós estamos nós, né? Todos juntos, às vezes no mesmo momento, né? Eu, Thaís, a Jane, a outra minha filha, Tamires também, né? Que daí a gente conversa mais ali, né? Fora da empresa também, que eu vejo que é importante também. Sim. Que nem tudo se conversa lá dentro, às vezes, né? Exatamente. Tem que estar só os CEOs reunidos. Só mais assim, Só fora da diretoria. empresa. Fora da empresa, às vezes tu consegue
Porque na empresa, Focar às vezes, mais, né? as paredes têm ouvidos, né? E tem aquela questão, às vezes, do insight, né? Num ambiente diferente, fora da empresa, Sim. às vezes na Às cabeça vezes tá é mais... uma viagem É. que tu tá e tem alguma ideia, já conversa sobre o negócio. Se a gente fizesse isso na empresa. Né? Então acontece. Só é importante a gente sempre se respeitar e a gente realmente tem isso na nossa família, então Que bom, que não fica bacana, uma hein? discussão. Olha quanta dica, hein, pessoal? Quanto exemplo que nós estamos vendo aqui, né? Um roteiro, praticamente, você, supermercadista, nós estamos aqui passando um roteiro, né? Abrindo as cartas aqui de uma família que realmente é próspera no segmento supermercado, administrando com a família. Muito bem. E quando vocês já falaram, tem outros parentes, né? Uma irmã do Anésio, uma sobrinha trabalhando lá. Como é que foi contratar esse parente, né? Porque a gente sabe que é um tabu isso, né? Tem aquele que contrata demais, que tá a família toda pendurada dentro da empresa, né? Como vocês tocaram, um cabide de empregos. Tem aquele que é totalmente contra, que não contrata parente nenhum. Mas para vocês parece que foi positivo. Como é que foi, né, deixar um parente ser contratado? Como é que foi essa experiência? Quando nós contratamos a minha irmã, foi uma mudança na empresa, trocamos sistema, né? Então, não ter um bom sistema, não tem alguém que alimente como tem que ser. Sim. Então, foi daí que ela ficou livre no mercado, trabalhava numa grande empresa também nessa área, na área de TI, né, parte de sistema, né? Certo. Então, o conhecimento dela era muito grande. A Thaís era pequena ainda também, estava mal chegando na empresa também, né? Hoje seria diferente, né? E para mim e para minha esposa, a gente não tinha muito conhecimento nessa área, né? Então, foi uma oportunidade de emprego, né? Que juntou nela como dentro da família, tinha o conhecimento e a pessoa que estava precisando. Certo. Então, assim, ela é bastante competente também, né? Então, assim, nos ajudou bastante, como nos ajuda até hoje, né? Ela tem um ótimo desempenho na empresa, agrega muito pra gente, né? Mas isso hoje vocês não têm nenhum bloqueio, digamos assim, contratar um parente além dos que já tem. Se precisasse contratar, contrataria mais parentes? Sim e não, vamos dizer assim também, né? Depende da pessoa, depende o conhecimento, né? Se fosse para ser mais um, não. Mas se fosse alguém para somar, para fazer a diferença, por que não, né? Exato. Que impulsiona, então tem que ter currículo e tem que ter competência. Justamente. Tem que ter a meritocracia, a pessoa tem que merecer estar ali. Com certeza. Né? E continuando aqui nessa linha de raciocínio, né? Como é que vocês definiram o Prolabore da Thaís? Agora é um assunto mais polêmico. Agora... né? Não precisa abrir Eu acho que o público de casa estava esperando essa pergunta. Quanto é que um sócio retira? Ela é prolaborista, ela é comissionada, ela é funcionária salariada. CLT, como é que funciona? Ela já foi funcionária LT, sim, né? Já foi registrada, E daí, agora a gente abriu outra empresa também, o nome dela e da irmã dela também, né? Sim. E ela trabalha na empresa, tem Prolabore, como eu tenho, como a Jane também tem. Que ela reclama que o dela é muito pequenininho, né? Que ela nunca recebe, né, Jane? Mas é o negócio da família, né? Então a gente entende muito bem. E ela também, a gente valoriza ela pelo que ela entrega também, né? Sim. Então, pelo trabalho do dia a dia, né? E também, além do Prolabore, tem alguma distribuição de lucro durante o ano também. Então, elas também recebem a parte delas também, né? E assim, somando para a empresa crescer, né, Thaís? Empresa bem, os patrão mal, pobre, como os outros, né? Tem que fazer por merecer, né? Acho que sempre. Mas no início foi CLT, então é isso? Sim, trabalhei bastante tempo no CLT. E tinha que bater cartão também? Acho que no começo batia, assim, um pouco, mas é difícil porque, assim, a gente não tem horário fixo de trabalho, né? No começo, talvez um pouco mais, mas... Porque, assim, o mercado abre das 8 às 8, então não quer dizer que eu vou estar ali das 8 às 8, ou que eu vou começar às 8 e sair às 5h40, enfim, né? É que a gente, muitas vezes, não está na empresa, mas não quer dizer que não está trabalhando, né? Sim. Por exemplo, e isso muitas pessoas, às vezes, acabam não enxergando, né? Então, por exemplo, ontem, estive a tarde inteira fora... Mas eu estava em uma reunião buscando uma consultoria, mentoria para a nossa produção da padaria. Então, estava buscando desenvolvimento, né? A gente, quando sai para viajar, também visita mercado, sai para feiras também. Então, acaba tirando ideias, porque é importante que a nossa cabeça também esteja para fora, né? A gente precisa estar dentro, mas
Muito mais que isso, a gente precisa estar fora para estar buscando inovação. Oxigenando as ideias, Oxigenando as ideias. Então, é importante esse olhar para fora também. Como agora eu sou mais ativa na parte de liderança, gestão, é importante ter esse oxigênio de fora também, né? Então, então bater o cartão é difícil, porque a gente não acaba não estando ali o tempo todo, né? Mas, querendo ou não, o tempo todo tá pensando no mercado, né? E tudo é combinado, né? Se ela sai, a gente fica, às vezes a gente sai, ela fica, né? Às vezes saímos todos juntos, a família toda, então tudo é combinado, né? Nunca alguém sai sem avisar onde tá fulano. Sempre nós três sabemos onde está. Tô indo, tchau. A gente comunica a equipe também, a gente simplesmente não, amanhã não veio, mas não, a gente avisa. A equipe que fica sabe que a gente não vai estar aqui, até porque se precisar de alguma coisa, sabe que a gente tá no WhatsApp, né? Até porque a gente também preparou a equipe, né, com os líderes também, né? Então, se a nossa família não está presente no dia a dia, eles também tocam o negócio, né? Sim. Que importante Formação isso de que líder, vocês comentaram, né? Que é um dos trabalhos que a gente também valoriza muito, que é a formação das lideranças internas, né? Nós sempre apostamos isso. Cada setor, cada departamento precisa ter o seu líder. É forte, desenvolvido, porque um supermercado que não desenvolve os seus multiplicadores, né, a paixão que nós temos por supermercado, nós temos que passar para os líderes. Porque se eles não amam estar ali, quem está abaixo deles também não vai gostar. Né? Como é que foi para vocês desenvolver esses líderes? Porque eu vejo que existe um engajamento muito grande, né? Existe uma cola que liga a liderança a vocês. Como é que foi desenvolver isso? Nossa ideia bem forte de tempo para cá de se tornar empresa sustentável, assim, com que ela se toque sozinha, que não precise estarmos os três, ou pelo menos um dos três, o tempo todo ali, né? Então, no começo, a visão de líder era diferente, no sentido de quem tinha melhor competência técnica, possivelmente ocuparia um cargo de liderança, né? Uhum. E ao longo do tempo, não que elas não tenham competências com pessoas, né? Só que hoje, a gente percebe que a competência com pessoas, às vezes, é muito maior, muito mais necessária do que a competência técnica, né? Sim. Claro que é importante saber fazer o serviço, mas como você lida com pessoas, né? E hoje a gente tem a INR1 e, enfim, pessoas que sofrem de crise de ansiedade e tudo mais, depressão, enfim. Então é importante a gente saber lidar com essas pessoas. A inteligência emocional precisa ser muito forte, né? Tem que trabalhar muito bem. Então, a gente tem os nossos líderes, né? São todos bem competentes e tem uma ótima atuação na área. E cada setor tem o seu. E a gente sempre está desenvolvendo essas pessoas, né? Academia de liderança, cursos, às vezes, ocasionais que aparecem. Temos a psicóloga também agora dentro da empresa, a cada 15 dias, que faz uma aula de liderança com eles a cada 15 dias, com todos os líderes juntos. Então, esse desenvolvimento com eles é constante para que eles sempre tenham a bagagem cada vez maior para comandar suas equipes, né? É que eles vão criando mais habilidade, né, para poder realmente liderar, né, e exercer bem a atividade deles. Né? E nós, como supermercado, a gente precisa de pessoas, né? Com certeza. Então, a gente tem que cuidar bem das pessoas que fazem o nosso dia a dia, né? Sim. Estar felizes ali para poder produzir e atender bem o cliente, né? Que é diferente de uma indústria, vamos dizer assim, né? O pessoal tem muita dificuldade, Anésio, em investir na equipe, investir em liderança. Eles não vê tanto valor, e a boa parte do supermercadista pensa que se ele investe, ele vai perder aquela pessoa, né? Só que é aquela questão, né? Muitas vezes você tem uma pessoa que ela vai te representar. Como é que você não vai investir numa pessoa que vai te representar? Sabe? Não tem nem lógica isso, né? Então, você querer que alguém te represente dentro da empresa quando você não está, mas você não investe naquela pessoa, né? Em habilitar ela, dar treinamento, dar condições de trabalho, né? Então, parece que não casa, não fecha isso, né? Então, esse é um ponto que a gente assim, foca muito. Investe em tudo, né? Mercadorias, equipamentos, lojas bonitas. Tem que também treinar uma pessoa, né? Para corresponder ao investimento, né? Então, investir em pessoas não é despesa, né? É investimento, né? Você colhe são frutos. Nossos clientes internos, né? Justamente. O funcionário vai atender o cliente que vai trazer o faturamento para a empresa. Então, olha que importante essa relação. O pilar pessoas no varejo, ele é fundamental. Você pode ter bons processos, só que os processos são geridos, são tocados por pessoas. Não adianta você só ter os processos, eles só vão ficar no papel.
se não tiver uma boa equipe, boas pessoas para fazer o processo sair do papel e ir para a prática. Então, geralmente, é importantíssimo ter esse desenvolvimento. E vocês fazem muitas reuniões lá com os funcionários, com os líderes, as reuniões faz parte do dia a dia da gestão da loja? A gente procura uma vez por mês fazer reuniões com os líderes, né? Onde a gente fecha, como a gente paga a participação de lucros, a gente tem as reuniões das metas, né? Então, todo mês a gente passa o resultado das metas do mês anterior para os nossos líderes, que posteriormente passam para os seus liderados. E a cada 3 meses, que é quando fecha o período das nossas metas, a gente faz reunião com toda a equipe, divide em 3 turmas, né? Faz reunião com todo mundo, passa o resultado das metas e também alguma cobrança, algum recado que tem que passar de modo generalizado, assim, a gente faz nesses momentos também. E fora isso, aquelas reuniões extracurriculares, né? Que sempre aparecem algumas questões que precisam ser tratadas. Mais emergencial. Mais emergenciais, E a gente percebe que o pessoal sente falta disso, né? Sim. Hoje tem momento até os líderes fazem reunião entre eles, né? Sem a presença nossa, né? Porque é legal também, eles falam a linguagem deles, né? E isso já é uma sementinha, né, que vocês plantaram neles, né? Que é a equipe autogerenciável que você falou, né? Isso. Sem vocês pedirem, sem vocês nomearem ou agendarem, eles fazem a reunião. Então, isso já é uma coisa natural que vai acontecendo. Que bacana. E um outro ponto aqui, né, apimentando de novo um pouquinho, como é que é a relação nos momentos de ter algum problema? Alguém fez e fez errado, alguém da família. Como é que vocês tratam isso no ambiente familiar, dentro da empresa? Como é que é essa relação entre vocês quando, poxa, Thaís fez algo errado? Como é que o Anésio cobra da Thaís? Ou a Thaís percebeu que o Anésio ou a Jane fez alguma coisa errada. Como é que é essa tratativa? Às vezes acontece erros pequenos. Sim. Quando a gente fazer algo maior, coisa assim, a gente sempre é conversado antes, é combinado. O que é combinado não sai caro, como diz outro, né? Isso. Então, erros pequenos a gente conversa, então assim, tem que ter esse respeito, abertura, né? Se em algum momento eu não fui legal, ela pode corrigir também, vice-versa, né? Então, assim, tem que ter pronto para receber uma crítica, né? Sempre levar pelo lado construtivo, né? E a gente sempre faz isso de forma interna nós, né? Nunca na frente de outros funcionários. Importante. Assim como também cobrança de um funcionário também não é legal fazer na frente de outras pessoas, né? Então a gente, às vezes alguma decisão que talvez o outro não gostou, entre nós a gente conversa, nunca também com os outros funcionários juntos, né? Sim. Ótimo. Muito bem. Então, se vocês pudessem voltar no tempo, né? 28 anos, é isso? Voltar no tempo? Lá no início, né? Quando a família entrou no segmento de supermercado, qual conselho vocês dariam para os supermercadistas que estão iniciando no varejo agora? Ou melhor, qual o conselho que vocês dariam para vocês mesmos hoje? Até é um pouco difícil falar, né? Porque no começo é difícil, né? Sim. Importante, quando a gente iniciou, a gente tinha o conhecimento, né? Somente eu que trabalhava a vida inteira no supermercado. A minha esposa veio de uma área de confecção, né? Mas ela veio somar, foi importante no momento também, né? Sim. E o negócio começou pequeno. Sim. Claro, tinha a ambição de crescer, queria chegar à altura de um supermercado. Eu sempre brinco, quando eu iniciei isso em supermercado em Corupá, era o pior mercado. Então a gente sofreu bastante no começo. Mas sempre tinha um sonho, né? Hoje é para ser o pequeno, o menor, mas é você o maior. Então isso realmente se confirmou, né? Uhum. Então assim, é importante que você gostar do que faz, ter persistência, né? Não desistir nunca, trabalhar, né? E quanto mais assim você, desde o início, tiver negócio já tudo redondinho, ver números, né? Controle de tudo facilita lá na frente. Bastante, né? Nós no começo não tinha isso, então depois, para você botar tudo em ordem, dar um trabalhadinho, não é fácil, né? Demora um pouco, né? Então, assim, quanto antes de começar com o negócio já tudo redondinho, tudo mapeado, facilita bastante. Ver resultados, coisa assim, né? Mas sempre, né, quando começa o negócio, não é bem assim, né? Mas não. Hoje já está mais fácil do que como era antigamente, né? Então, gente, olha que testemunho que o Anésio está comentando aqui. Se você hoje está preocupado, né, com a sua realidade, comece a organizar a casa o quanto antes.
Porque antes você vai ter condições de tomar melhores decisões. E hoje eu vejo muito supermercado que ainda não está preocupado em se organizar. Está preocupado com a falta de informação, mas nem um pouco preocupado em se organizar. E aqui nós temos o relato do Anésio, né, que ele está recomendando. Comece o quanto antes. Mesmo sendo pequeno, médio ou grande, você precisa se organizar em algum momento. E nós estamos aí num ano desafiador, que é esse ano de 2026, onde o consumidor está muito seleto, a competitividade está muito acirrada e nós temos aí a reforma tributária em andamento. Então, gente, não dá para perder mais tempo por isso, né? Vamos nos organizar realmente. Que bom que você falou isso, Anésio. A gente passou por isso, né, Demar? No começo, sair do simples, como é que vai ser? Medo de pagar imposto, né? Também uma transição, né? Uma transição, como é que não é, né? Então, assim, eu digo assim, importante é ter um bom contador, tá? Se o teu contador deixar de desejar em algum momento, mude. Porque hoje, mais do que nunca, o teu contador não é só emitir guias para você pagar. Sim. Ele tem que te ajudar a fazer o negócio crescer, melhorar resultados. Então, assim, não tenho medo não de sair, né? E o sistema da mesma forma, né? Hoje tem um sistema aí que te ajuda bastante. E você tem um negócio para dar lucro. Você tem que olhar números, né? Não adianta ter. Exatamente. Não adianta ficar patinando a vida inteira e naquele medo, e com isso está deixando de crescer muitas vezes, né? E muitos assim só vão perceber isso quando está faltando dinheiro no caixa. E aí às vezes já é tarde, né? Já tem uma ruptura muito grande ali, né? Justamente, é isso mesmo. É isso aí. Mais uma pergunta? Estamos caminhando para o final já? Vamos caminhando para o final. Que conselho vocês dariam, então, para quem quer entrar no segmento de supermercado? Trabalha com a família ou não trabalha com a família? Acho que é bom, assim, é gostoso. Eu acho que é uma forma de dividir as cargas e os pesos de uma forma mais leve, né? Porque a família, a gente é bem mais à vontade, né? Então, acho que hoje estamos todos bem felizes trabalhando com a família, então se funciona, se todos da família querem estar ali, por que não, né? Que bom, então. Maravilha, mas é aquela questão, né? Tem que gostar ou aprender a gostar, é isso? Tem que gostar ou aprender a gostar, né? Se dar bem, se entender, se ouvir, né? E o equilíbrio sempre, né? Sim. Então, para a família supermercadista que está em casa, ficou aqui vários recados, vários insights para fazer a gestão familiar do seu supermercado. E nós queremos, nesse momento, né, como é o nosso 10º podcast hoje, nós estamos comemorando essa marca. Começamos também pequenos aqui com o nosso podcast, estamos aí com o 10º episódio e nós queremos entregar um presente. A Esther vai me alcançar aqui. Uma pequena lembrança para essa família, para vocês brindarem bons momentos com essa gestão familiar. Uma lembrança do 10º podcast para vocês, levarem para Corupá, abrirem junto com a família e brindar esse sucesso aí maravilhoso, né? Porque vocês realmente são exemplos de uma gestão familiar que deu certo, de uma sucessão familiar que está aí em andamento. E que para as famílias supermercadistas que estão em casa, apostem nos seus filhos, não deixem seus filhos saírem dos seus negócios. Está aí um grande exemplo para vocês seguirem. É isso aí, gente. Nós queremos deixar a nossa gratidão aqui a vocês que puderam se disponibilizar, estar aqui no dia de hoje, para prestigiar nosso 10º podcast, trazendo um assunto bastante relevante para o segmento supermercadista, né, que é o tema família. E a gente, como somos defensores aí das famílias, nós realmente gostamos de tocar nesse assunto, trazer esse assunto para a pauta, porque a gente percebe que é a base, né? É a base de todo e qualquer negócio, né? Quando você está bem com a sua família, então com certeza os negócios também tendem a ir bem, né? Se você está bem em casa e bem com a família, o negócio também é reflexo disso. Então agradecemos muito aí a presença de Anésio, a Thaís, a Jane, que não apareceu aqui nas câmeras, mas está aqui presente também, né, Jane? Então fica a nossa gratidão aí por tudo que vocês representam para nós e para o segmento varejista. Tenho certeza aí que vocês hoje são e podem ser ainda muito exemplo para muitas pessoas, muita inspiração. Vocês podem trazer muita inspiração para o nosso segmento supermercado, que realmente precisa de bons exemplos, precisa de boas pessoas, né? Que realmente conseguem fazer desse negócio
um negócio realmente lucrativo e que venda bem também, que isso também é um fato, né? Resultado, ninguém está aqui por nada, mas o resultado realmente é algo que está sempre dentro do objetivo. Você monta um negócio, que nem você falou, né, Anésio? Realmente monta um negócio para, né, ter resultado, ganhar dinheiro também. E isso é o que também satisfaz. Por isso que vem aquela questão que o Anésio também falou antes, se organizar para fazer uma gestão para você ter resultado. Não acontecem do nada, né, as coisas. Você tem que realmente fazer gestão. Muito bem, também agradecer muito o convite, fico muito feliz de estar aqui participando desse programa, né? Espero que tenha contribuído com alguma coisa também, né? Parabéns também ao Casal Mentor pelo 10º podcast, né? Então, para nós é uma alegria muito grande e tal, né? Obrigado. E cuide bem dos seus filhos, né? Como eu digo, como dos nossos filhos também, que você, a alegria dos filhos, a alegria dos pais também, né? Sempre. Então, e vice-versa também, né? Então, assim, Com obrigado certeza. mesmo de coração. A união da tá? família é 100%. Obrigada, Maravilha. gente. Foi um prazer participar desse momento. E sucesso para todos. É isso aí, gente. E queremos agradecer também a Venda Max Marketing Digital, a Rede Nosso Ponto, que nos patrocina aí nos nossos podcasts. Tá bom, E para gente? vocês que estão em casa, quem ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, curta, comente e compartilhe com todas as pessoas que precisam receber esse conteúdo. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau.